Gente, eu acho que se você dá a oportunidade, né, a você mesmo de se sentir bem, você passa, então, a ter uma vida mais longa. Você imagina, assim, o cérebro, ele tem um processo que, se você ficar em estado de foco muito tempo, em estado de concentração muito tempo, você estressa o sistema. Então, você tem que relaxar. E aí tem um dado extremamente interessante, uma história muito legal, é que Einstein, por exemplo, que é considerado um dos maiores gênios do século XX, você sabe como que Einstein teve a ideia da teoria da relatividade? Ele estava deitado numa rede, pensando, pensando numa estrela, pensando numa luz no céu. Então, ele pensando aquilo, ele projetando aquilo na mente dele, ele relaxado, ele estava no estado que ele ativou a região cerebral dele, do self-2, da criatividade, das emoções, o lado criativo do hemisfério da mente dele, do cérebro dele. Então, quando ele acessa esse lado criativo, aquilo ali começa, como ele tem um lado lógico bem organizado, quando você vê o cérebro dele, ele tem um lado analítico bem realizado, bem estruturado, quando ele então acessa, através de um momento de relaxamento, aquele, aquela ideia se converge com os dois hemisférios e, pum, traz uma resposta, traz uma ideia criativa. Arquimedes, não sei se vocês já ouviram falar de Arquimedes, mas ele estava lá tomando banho, relaxando, e ele tem uma ideia tão incrível da teoria dele, que ele sai na rua pelado gritando eureka, eureka, eureka. Ele descobriu aquilo quando ele estava num momento de relaxamento. Quantas vezes você tomando banho você não tem uma ideia diferente? Quantas vezes você tomando banho quente lá, relaxa, você de repente você pensa numa coisa que você não tinha pensado, numa solução que você não tinha pensado. Isso não é incrível, gente? E muita gente não entende que isso acontece quando você está num processo de relaxamento. E quando você faz isso, você está dando a oportunidade a você mesmo de acessar áreas que te fazem bem. E quando você joga dopamina, serotonina, ocitocina no seu sangue, você está fazendo bem para você mesmo. Você está criando, então, uma oportunidade a você de se ressignificar, de retransformar, de recriar dentro de você. E aí eu diria para você, as pessoas que focam no problema ou na notícia ruim, né? Você tem escolha, você recebeu a notícia ruim, o que você faz com ela? Ou você coloca a energia nela, ou você escolhe passar ela e colocar energia na solução para ela. E tantas pessoas não entendem isso, né? Então, o primeiro passo para a mudança é consciência. E se você entende que você pode colocar energia numa situação problema e ela virar um monstro, porque você mesmo está colocando energia naquele ponto e está fazendo ele virar um monstro que você mesmo criou na sua mente, qualquer probleminha, né? Aquela frase, né? Você cria uma tempestade no copo d'água. Tem tantas pessoas que fazem isso, que estão supervalorizando um problema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender primeiro que tudo que você foca energia, ele ganha poder. Tudo que se concentra aumenta. E aí, no momento que você está entendendo esse poder que você está dando através da sua própria energia mental, porque você está valorizando aquela situação, problema, você está criando um outro problema que não existe. E aí, o pior é quando duas pessoas negativas se encontram e começam a falar do problema. O que elas criam? Elas criam uma mente mestra do problema. Uma terceira mente do problema. Já pararam para pensar nisso? Não é? Uma pessoa que gosta de criticar, ela sempre está na mesma frequência de outra. Uma fofoqueira sempre vai gostar de conversar com outra fofoqueira. Você já viu isso? Por quê? Porque estão vibrando na mesma vibe ali, gente. Aquilo ali é atrativo. Ela adora aquilo. E aí, você percebe, um músico gosta de conversar com um outro músico, um poeta vai gostar de conversar com outro poeta, um escritor,
né? Um professor vai gostar de conversar com outro. Trocar ideias. É a mesma frequência. O seu cérebro ele tem uma frequência elétrica, né? Nós temos vários níveis de frequência. Nesse momento, você está na frequência beta. Que frequência é essa? A frequência acima de 30 Hz, 40 Hz, porque você está em estado de atenção. E se você está quase dormindo com sono, você está entrando entre o beta e o alfa, você está baixando a sua frequência de 30 para 14. Estou falando de frequência cerebral. Frequência do coração é outra coisa. Eletromagnética. É uma frequência magnética. É outro processo. Você é um ser que vibra. Vibra. Todas as suas moléculas estão vibrando em alta velocidade. E os seus sentimentos, as suas emoções, elas alteram a sua realidade o tempo inteiro. E a pergunta que eu faço para você, então, é o seguinte: bom, quais foram as emoções que mais se repetiram na sua vida nessa semana? Foram positivas ou negativas? Quantas pessoas com nível de ansiedades altíssimo eu atendi no ano passado e tenho atendido esse ano também? Pessoas com nível de ansiedade muito alto, acima do normal. Será que eu tenho que tomar um comprimido para eu melhorar minha ansiedade? Ou eu posso, através da minha fisiologia, alterar isso? Gente, é uma coisa que eu falo, né? Nada contra medicamentos, etc. Pelo contrário, acho que são muito importantes. Mas nós temos que entender que o nosso corpo, ele produz a cura. Ele produz. Quando você faz um cortezinho na mão, aqui ele já começa a curar. Nós temos processos químicos que nos ajudam a ter essa cura. O problema é que nós não ativamos em nós esse processo. Conscientemente, nós não sabemos fazer isso, né? O Dr. Bruce Lipton, isso aqui não é viagem, isso aqui é ciência, que é um grande biólogo, que é o precursor aí das células-tronco. O Dr. Bruce Lipton escreveu um livro chamado A Biologia da Crença, que eu indico todos vocês lerem, e obviamente todos os seus colegas vieram contra ele. Ele provou cientificamente que uma célula ela tem um poder de se regenerar de acordo com o que é colocado nela. Então, as células elas têm emoção, elas sentem a nossa emoção. Você transfere para ela essa vibração, porque o seu corpo ele é íntegro, ele é interligado. Não tem como você separar seu pé da sua mão. Não tem, você está integrado. Então, o que você sente vai alterar a sua realidade, sim. As pessoas com que você conversou ontem interferem na sua vida. Entende? E a energia que você passa ali para alguém ou você recebe de alguém, você gerencia se isso está te fazendo bem ou não. E aí, eu estou querendo levantar aqui uma questão do ambiente também. Então, o teu ambiente, ele vai interferir no seu bem-estar, vai interferir na sua evolução, ele vai interferir na sua realidade o tempo inteiro. Porém, você que escolhe que tipo de interferência, que tipo de relação você quer ter com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Hoje, a gente tem aí plataformas que nos ajudam a nos conectar com pessoas de uma forma fora do comum, né? Nós temos plataformas que estão fazendo a gente conhecer pessoas que antes não era acessível. E hoje, através da tecnologia, isso tudo criou um processo exponencial de pensamento e de consciência. E eu gosto muito dessa palavra porque consciência é descobrir sobre você mesmo, o seu posicionamento no mundo. Qual que é a sua posição no mundo, neste mundo, porque nós estamos no mundo aqui, mas é só um dos mundos, tá certo? Qual que é o seu posicionamento nesse planeta? E qual que é o seu posicionamento neste universo local? É só um dos universos. E eu te pergunto, será que você tem consciência disso? Será que você tem consciência que você pode fazer diferença para alguém? Para o seu vizinho?
Será que você tem consciência de que tudo que você vê, ouve e sente impacta o tempo inteiro na sua realidade de quem está próximo de você?